Olá! Hoje a gente vai falar sobre o que talvez seja a maior ameaça para o seu patrimônio. E olha, já adianto, não é o que você está pensando. Não está nas manchetes dos jornais, não. O maior risco para aquele valor que a gente leva anos para construir está muito mais perto do que se imagina. A gente pensa logo nesses fatores externos, não é mesmo? A inflação que vai comendo nosso poder de compra, os juros que viram o jogo da renda fixa e da variável, a volatilidade do mercado. É claro que tudo isso importa, mas o risco mais perigoso, aquele que pode realmente zerar o jogo, é quase sempre invisível. É isso mesmo, vamos mergulhar fundo nisso agora. O verdadeiro inimigo do investidor não é o mercado, é a nossa própria programação mental. São aqueles hábitos, aquelas emoções e crenças que a gente carrega, muitas vezes sem nem perceber, e que têm o poder de sabotar até o melhor dos planos financeiros. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa história do Jack Ma, fundador do Alibaba, é perfeita para ilustrar esse ponto. Pensa só. Ele foi rejeitado em Harvard 10 vezes, rejeitado pelo KFC. As circunstâncias iniciais não poderiam ser piores, certo? Mas o que determinou o resultado final não foi ponto de partida, foi a mentalidade. Foi a capacidade de não deixar que o fracasso definisse o futuro dele. É essa força que a gente vai explorar. E antes da gente avançar, se essa ideia já fez algum sentido para você, já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e para a gente construir juntos uma comunidade forte de investidores. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, porque o aprendizado coletivo é uma ferramenta poderosa demais. Vamos começar com a primeira categoria de hábitos que simplesmente destroem riqueza: a inércia. Pensa nela como um inimigo silencioso. Ela vai drenando o nosso potencial financeiro sem que a gente perceba, agindo como um freio de mão invisível no nosso progresso. É assim que a procrastinação aparece no dia a dia de quem investe. A gente substitui ações de altíssimo valor, como rebalancear a carteira ou estudar um ativo novo, por distrações de baixo valor que parecem urgentes, tipo olhar a cotação a cada minuto. É um hábito que nos impede de avançar na direção dos nossos verdadeiros objetivos. E a procrastinação, quando não é tratada, leva a algo ainda pior: a inação total. É a famosa paralisia por análise. A pessoa estuda tanto, planeja tanto, lê tanto relatório que no final das contas não faz nada. E no mundo dos investimentos, planos brilhantes que nunca saem do papel têm valor zero. As oportunidades passam e o patrimônio fica ali, parado. Agora, vamos para a segunda seção, onde a coisa fica um pouco mais profunda: a insatisfação constante. Pode parecer um problema pessoal, mas isso tem o poder de programar a nossa mente para a escassez. Funciona como um verdadeiro freio no nosso progresso financeiro. E aqui a gente tem dois grandes vilões. O primeiro, fazer um trabalho que não traz satisfação. Isso drena nossa energia e nos coloca num estado mental negativo constante. O segundo é a inveja. Ficar focado no sucesso dos outros, em vez de construir o próprio caminho, gera uma insatisfação que não acaba nunca e que, acredite, repele a prosperidade. E olha, isso não é só filosofia, não. Existe uma base psicológica bem sólida para isso. A falta de satisfação no que você faz pode criar uma mentalidade de escassez. A pessoa começa a associar o esforço a algo ruim, a desprazer. E isso torna muito, mas muito mais difícil atrair o sucesso financeiro, que exige esforço consciente e, muitas vezes, prazer no processo. Bom, chegamos na categoria mais volátil de todas: as emoções. Elas são a alavancagem oculta do seu portfólio. Podem tanto construir quanto destruir seu patrimônio com uma velocidade que assusta. Vamos dar uma olhada nos hábitos emocionais que mais causam estragos. O ponto crucial aqui é saber identificar esses três assassinos. A autopiedade, que nos faz focar só no que deu errado e nos deixa paralisados. Guardar rancor, que funciona como um passivo no nosso balanço mental, consumindo uma energia preciosa. E claro, o pânico com dinheiro, a reação emocional que leva às piores, eu digo às piores decisões de investimento possíveis. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do prejuízo financeiro do pânico. A pessoa vende seus ativos lá embaixo, na baixa, movida pelo puro medo, e depois assiste de fora o mercado se recuperar. É a fórmula clássica para perder dinheiro: vender no fundo e ficar de fora da alta. Uma decisão totalmente emocional, com um custo real e muitas vezes devastador. Pode até soar estranho falar de perdão numa análise financeira, né? Mas faz todo sentido. Pensa comigo.
resolver conflitos, deixar a amargura para trás, isso libera o que a gente pode chamar de capital emocional. É aquela energia mental que seria gasta com negatividade e que agora pode ser focada em construir riqueza. É, no fim das contas, uma decisão financeira muito inteligente. Ok, então, a gente já identificou os problemas, os hábitos que nos prendem. Mas não adianta só saber o que está errado. Como é que a gente conserta isso? Qual é a solução que pode, de fato, sobrescrever essa programação negativa? A resposta está num conceito muito poderoso, o princípio do esforço inteligente. Pensa nele como um algoritmo mestre que pode substituir todos esses hábitos destrutivos que a gente viu. E a ideia aqui não é trabalhar mais, é direcionar o esforço da maneira certa. E como a gente aplica isso? Basicamente é um processo de 3 passos. Primeiro, ter clareza absoluta sobre seu objetivo. O que você quer? Segundo, e talvez o mais importante, fazer o que precisa ser feito sem procrastinar, sem desculpas. É a ação consciente. E terceiro, a persistência. É continuar executando até alcançar o resultado. Parece simples, mas não é fácil. E para fechar, essa citação é a essência de tudo isso que a gente conversou. A prosperidade financeira não é algo reservado para um grupo seleto de pessoas. Ela é alcançável. Se outras pessoas com suas próprias dificuldades e desafios conseguiram, isso é a prova de que é possível. A chave é acreditar nisso e aplicar o esforço inteligente. E agora fica a reflexão final. Depois de tudo que a gente viu, da procrastinação até o pânico, qual desses hábitos você consegue identificar como seu principal obstáculo hoje? Pensa um pouco sobre isso, me conta aqui nos comentários qual bug mental você vai começar a corrigir a partir de agora. Se essa nossa análise te ajudou a ter mais clareza, não esquece de deixar o like e de se inscrever. Assim a gente fortalece a nossa comunidade e continua evoluindo junto. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. Dinheiro. Com certeza. Mas a nossa abordagem aqui vai ser um pouco diferente. Em vez de focar na ação da semana ou na taxa de juros, a gente vai olhar para dentro, para o nosso sistema operacional. Exato. A fonte que a gente tem em mãos sugere que a prosperidade financeira tem menos a ver com planilhas e mais com a arquitetura da nossa mente. É uma ideia muito poderosa, porque no mundo dos investimentos, a gente é, assim, treinado para analisar o externo, né? Sim, gráficos, notícias. Gráficos, balanços de empresas, o cenário econômico. Só que todo esse hardware de dados é processado por um software interno, a nossa mentalidade. Gostei da analogia. E o material que a gente está analisando hoje, baseado nos ensinamentos atribuídos a Jack Ma, basicamente nos entrega um relatório de diagnóstico. Ele aponta 8 bugs bem comuns nesse software. 8 hábitos. 8 hábitos que, sem a gente nem perceber, podem estar corrompendo o nosso potencial de gerar riqueza. E o que eu acho mais fascinante é que, antes mesmo de listar esses bugs, a fonte nos lembra da história do próprio Jack Ma. É quase inacreditável, cara. É impressionante. O sujeito foi rejeitado 10 vezes por Harvard. 10. E a história do QFC na cidade dele é ainda melhor. 24 pessoas se candidataram para uma vaga. 23 foram contratadas. E ele foi o único que ficou de fora. E ele foi o único. Fico pensando, o que separa alguém que passa por isso e cria um império de alguém que, sei lá, simplesmente desiste? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. E a resposta que o material propõe é a base de tudo que a gente vai conversar. Antes de tentar mudar o mundo, ou mesmo a sua conta bancária, mude a si mesmo. Primeiro, o trabalho interno. Sempre. O sucesso financeiro, nessa visão, não é uma conquista, é uma consequência. É o resultado de um trabalho de cultivar valores, resiliência e uma mentalidade bem específica. Faz todo sentido. É como um atleta de elite, né? Sim. O resultado na competição é só o reflexo de anos de treino, de dieta, de preparo mental. Ninguém ganha uma medalha de ouro por acaso. Perfeito. E no mercado financeiro, esse treino é a capacidade de lidar com a rejeição, porque o mercado te rejeita o tempo todo. Toda hora. É uma ação que cai, uma estratégia que não funciona, uma crise que ninguém previu. O investidor que prospera não é o que nunca erra, mas é o que vê cada perda
Não como um fracasso pessoal, mas como Como um dado, uma informação. uma oportunidade de aprendizado. Exato, para calibrar a estratégia. Ele entende que o principal ativo dele não está na corretora, está entre as orelhas. É a resiliência mental. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro hábito da lista é a autopiedade. Ah, esse é clássico. A fonte descreve como aquele costume de reclamar de tudo. Do governo, da economia, da falta de sorte. É a pessoa que vive numa nuvem de negatividade, sabe? Se coloca no papel de vítima do universo. Sim, e a frase do material é forte. Diz que é o caminho mais rápido para um salário miserável. E a gente vê isso no mundo dos investimentos todos os dias. É o investidor que diz, eu só perco dinheiro porque o mercado é manipulado. Ou, tive azar, comprei na alta e vendi na baixa. A culpa é sempre do outro. Sempre. Ao fazer isso, ele entrega a responsabilidade, ele se torna um passageiro no próprio carro financeiro. A autopiedade é um véu que impede a análise fria e honesta. A pergunta, onde eu errei? Certo. Eu não analisei direito. Entrei por emoção. Exatamente. Não tinha uma estratégia de saída. Sem essa autoanálise, o erro vai se repetir. E se repetir, indefinidamente. E essa postura de culpar o externo, muitas vezes, anda de mãos dadas com outra armadilha, que é o segundo ponto do material. A procrastinação. A famosa procrastinação. E não é só preguiça. O material define como o ato de trocar o importante pelo agradável. Em vez de ler o relatório trimestral de uma empresa na sua carteira, você fica rolando o feed de uma rede social. É uma fuga caríssima. Caríssima? O custo da procrastinação em finanças ele é brutal. Imensurável. Vamos pensar num exemplo rápido? Ok. 2 amigos, 25 anos, decidem investir R$300 por mês. A Ana começa hoje. O Carlos, que é um procrastinador clássico, diz, mês que vem eu começo, e só começa de fato aos 30 anos. 5 anos de diferença. Aos 60 anos, com a mesma rentabilidade, a Ana terá quase o dobro do dinheiro do Carlos. Os 5 anos de procrastinação dele custaram centenas de milhares de reais. É o poder dos juros compostos que ele jogou no lixo. Uau, o impacto é gigantesco. E isso se aplica também a não agir, certo? Não só a adiar o começo. Com certeza. Exatamente. Cada decisão adiada é uma oportunidade perdida ou um risco que você mantém sem necessidade. E isso nos leva a um terceiro hábito que é mais sutil: fazer o que não se gosta. A fonte foca no emprego, dizendo que estar num trabalho que você odeia programa a mente para a pobreza por causa da negatividade constante. Mas a aplicação disso nos investimentos é ainda mais interessante. Como assim? Pensa bem, o que é fazer o que não se gosta no mundo dos investimentos? É seguir a manada, é comprar a ação da moda ou a criptomoeda que seu cunhado indicou, mesmo que você não entenda nada daquilo. Ah, entendi. Você não acredita no projeto, não entende os fundamentos, mas faz por medo de ficar de fora. É a mesma força psicológica, então. O medo que te mantém num emprego ruim é o mesmo que te faz entrar numa furada financeira. É a mesma raiz. É o medo da incerteza, o medo de ser diferente, que te faz terceirizar suas decisões. No emprego que você odeia, você terceiriza sua felicidade para estabilidade. Certo. No investimento que você não entende, você terceiriza sua análise para opinião da maioria. O problema é que na primeira dificuldade, uma queda no mercado ou um problema no trabalho, a sua convicção é zero. Porque não era sua para começar. Exato. Você entra em pânico e toma a pior decisão possível porque a sua base era frágil desde o início. Investir, assim como construir uma carreira, exige paixão e convicção para aguentar os momentos difíceis. Uau, essa conexão é poderosa. Agora, a discussão avança para hábitos mais emocionais. O quarto ponto é algo que, à primeira vista, parece não ter nada a ver com dinheiro. Ter um mau relacionamento com familiares. Sim, parece desconexo, né? Totalmente. O material sugere que conflitos mal resolvidos criam um peso, uma amargura que bloqueia a mentalidade de riqueza. Sim, e a neurociência e a psicologia financeira corroboram isso. O nosso cérebro não tem um compartimento separado para estresse familiar,
e outro para decisões de investimento. É tudo processado na mesma máquina. Na mesmíssima máquina. Quando você está sob estresse crônico por causa de um conflito, seu córtex pré-frontal, a área do pensamento lógico de longo prazo, ele fica com a capacidade reduzida. E aí? Aí o seu cérebro primitivo, o sistema límbico, assume o controle. E ele é péssimo com dinheiro. Ele opera no modo luta ou fuga, ou seja, vendas por pânico ou compras por impulso, para buscar um alívio momentâneo. Mas isso não parece um pouco determinista demais? A gente conhece histórias de pessoas que vieram de lares super disfuncionais e usaram justamente essa raiva, esse conflito, como combustível para construir fortunas. Ótima observação. Será que o conflito não pode ser, em alguns casos, um catalisador, em vez de um bloqueio? Essa é uma ótima observação, de verdade. E a diferença está na gestão desse conflito. Uma coisa é usar uma situação difícil do passado como motivação para provar que consegue. Isso é canalizar energia. Certo. Outra coisa, que é o que o hábito descreve, é viver atualmente imerso no conflito, no ressentimento, na briga diária. Esse estado drena a sua energia mental. Entendi. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Alguns podem até conseguir, mas o esforço é imensamente maior. Resolver pendências, perdoar ou, no mínimo, criar distância emocional, isso libera essa energia para ser usada de forma construtiva. Como focar no crescimento financeiro. Exatamente. Entendi. Faz sentido. O quinto hábito me chamou a atenção porque acho que todo mundo já sentiu isso, nem que seja por um segundo. É entrar em pânico quando o dinheiro acaba ou ameaça acabar. Ah, o frio na barriga. Aquela pontada de pânico quando a conta bancária fica perigosamente baixa. A fonte descreve isso como uma mentalidade de mesquinhez, o que é uma forma bem forte de colocar, não? É forte, mas é precisa. Esse pânico é o sintoma de uma mentalidade de escassez. É a crença, consciente ou não, de que os recursos são limitados e que você está sempre a um passo de perder tudo. E quais os efeitos disso? Essa mentalidade tem 2 efeitos devastadores. O primeiro é que ela te cega para as oportunidades. Você fica tão focado em proteger os centavos que não consegue enxergar a chance de multiplicar os reais. Fica com a visão limitada. E o segundo, que é mais perverso, é que ela te impede de tomar os riscos calculados que são essenciais para o crescimento de patrimônio. É o famoso quem não arrisca não petisca. Exatamente. Mas é um risco inteligente. O investidor com mentalidade de abundância entende que perdas fazem parte do jogo. Ele não entra em pânico com a volatilidade. Ele a vê como uma oportunidade. De comprar bons ativos mais barato. Isso. Já quem tem a mentalidade de escassez vê qualquer queda como a confirmação do apocalipse. Ele se paralisa pelo medo de não perder e, por consequência, garante que nunca vai ganhar de forma significativa. Essa paralisia é o gancho perfeito para o sexto hábito, a falta de ação. Ah, sim. É a pessoa cheia de planos, com metas brilhantes no papel, mas que nunca dá o primeiro passo. A famosa paralisia por análise. No mundo dos investimentos, isso é um clássico. A pessoa passa meses, às vezes anos, lendo livros, fazendo cursos, montando planilhas. Sabe toda a teoria. Ela sabe mais teoria do que muito profissional, mas o saldo dela na corretora é 0. O medo de cometer o primeiro erro a impede de começar. E qual é o antídoto para isso? A fonte sugere algo simples: dividir a meta gigante em passos minúsculos. E começar pelo primeiro. Quebrar em partes menores. Exato. Quer investir? Não pense em montar a carteira perfeita. Pense em abrir a conta na corretora. Fez isso? Ótimo. Agora pense em transferir R$50. Fez? Excelente. O segredo é que a ação gera experiência. E experiência gera confiança. Exato. Nenhum livro ou vídeo no YouTube pode te dar o conhecimento prático e a tranquilidade emocional que você ganha ao investir seu próprio dinheiro, mesmo que pouco, e ver como o mercado funciona na vida real. A teoria é o mapa, mas a ação é a viagem. Certo. Estamos chegando ao fim da lista. O sétimo hábito é a inveja. A comparação constante. O vizinho trocou de carro, o amigo viajou para a Europa. A fonte diz que isso cria uma insatisfação crônica
e desvia o foco da sua própria jornada. E o mercado financeiro criou um acrônimo perfeito para a versão investidora da inveja. FOMO O Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. é uma das forças mais destrutivas para o patrimônio. Você está seguindo seu plano com seus investimentos e de repente vê notícias de pessoas ficando ricas da noite para o dia com uma nova criptomoeda. A inveja vira pânico. E aí joga o plano pela janela. Joga tudo pela janela e compra o ativo no pico, movido pelo medo de ser o único a não participar da festa. E geralmente a festa acaba logo depois que a pessoa chega. Quase sempre. O investidor de sucesso compete contra si mesmo. A pergunta dele não é: estou ganhando mais que o meu vizinho, mas sim: meu patrimônio hoje está maior que no mês passado? Estou mais perto dos meus objetivos? Ele corre a própria maratona. No próprio ritmo, sem olhar para a pista ao lado. E por fim, o oitavo hábito, que na verdade parece ser a grande síntese de tudo: o esforço inteligente. A grande conclusão. O material usa uma frase inspiradora: se os outros podem se tornar milionários, você também pode. Mas com uma condição: esforço consciente e inteligente. Não é só sobre trabalhar duro. Não mesmo. Esforço inteligente, no contexto dessa nossa discussão, não é sobre fazer mais horas no escritório. É sobre fazer o trabalho interno, que é muito mais difícil. Explica melhor. É o esforço de, quando a vontade de reclamar vier, substituí-la pela análise. É o esforço de, quando a procrastinação bater, agir mesmo assim, nem que seja por 5 minutos. É o esforço consciente de desligar as redes sociais para não alimentar inveja e, em vez disso, ler um livro sobre seus investimentos. É substituir cada bug por uma rotina mental melhor. É exatamente isso. É o esforço de substituir cada um desses 7 bugs. Esse é o trabalho que realmente paga dividendos a longo prazo. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A ideia que fica é que construir riqueza é, fundamentalmente, um projeto de arquitetura interna. Uma ótima definição. É como reformar uma casa. Primeiro você precisa identificar e demolir as estruturas podres, que são esses hábitos. Depois você constrói uma fundação nova, uma estrutura mental sólida que seja capaz de sustentar o crescimento que você quer para sua vida financeira. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. A gente passou esse tempo todo analisando os 8 hábitos que precisam ser evitados, demolidos. O que não fazer? Mas a pergunta inversa talvez seja ainda mais poderosa. Qual seria o hábito número 1 a ser construído ativamente? Se fosse para escolher uma única nova prática, um único tijolo para começar essa nova construção hoje. Apenas um. Apenas um. Seja estudar finanças por 15 minutos ao acordar, automatizar um pequeno investimento mensal ou praticar a gratidão para combater a autopiedade. Qual seria o hábito angular? Aquele que causa um maior impacto. Aquele que, uma vez estabelecido, criaria um efeito dominó, derrubando naturalmente todos os outros hábitos negativos. Porque a grande virada de chave não acontece só quando paramos de fazer o errado, mas quando começamos deliberadamente a fazer o certo.